Fala galerinha, vamos trabalhar conteúdos importantes em ciências, no caso também da biologia, que não pode faltar, que são a base para a gente entender tudo que acontece nos ecossistemas. Vamos começar com biodiversidade, diversidade biológica, que a gente tem que entender, né, compreender, especialmente para a gente dar mais valor, né? A classificação dos seres vivos, ou classificação biológica. A gente está trabalhando a taxonomia, a própria cladística, a nomenclatura científica, as principais regras de nomenclatura, especialmente a herança do Linneu, a formação de espécies, a gente pode chamar de especiação, a própria evolução das espécies, especialmente com as teorias evolutivas. A espécie humana também não fica de fora, viu, desse conteúdo de evolução. E o começo de tudo, né? Que é a origem da vida, que também é a base para a gente entender a atual biodiversidade. E onde a gente vai encontrar tudo isso? É aqui, no nosso canal Anderson Ciências. Então você vai interagir com os amigos, grupos de família, compartilhar essas videoaulas com seus amigos de sala de aula, né? Primos, parentes aí. Vai ficar bem mais fácil desse pessoal compreender e se engajar aqui no canal, viu? Claro, mantendo a inscrição e compartilhando e deixando o like, né, se você gostar dessas videoaulas. Lembrando que cada videoaula dessa vai estar numa aula específica, viu? Vai ficar bem mais fácil de entender. Então, tá valendo, galera. Primeiro a gente tem que saber o que é biodiversidade. Essa palavra biodiversidade, você tem aqui, ó, o bio, que é de vida, né, ou ser vivo, e diversidade. Essa diversidade, ela tem mais relação com variedade. A grande variedade de seres, de espécies que existe no planeta Terra. A gente pode destacar, ó, que são conhecidos atualmente cerca de 1,4 milhões de espécies, né, conhecidas. Mas se sabe que se tem muito mais para se conhecer. Então isso é a biodiversidade. É que a gente considerar a variedade de formas, de espécies, o parentesco entre elas. Tudo isso é interessante para a gente entender a biodiversidade. E as relações também entre os seres. A gente até vai estar aqui no nosso canal com a aula sobre interações entre seres vivos. É bom também saber isso aí, né? Para a gente entender bem esse processo. É claro que se tem um grande esforço em pesquisa para se determinar o máximo possível, né, de espécies que existam na natureza. Claro que ainda tem muitas espécies que não foram identificadas. Então os cientistas estão, como se diz, com as portas abertas para descobrirem as espécies, identificar, catalogar, porque existe as regras, existe a área da biologia que vai estar preocupada com essas funções de identificação, de classificação, de nomenclatura. Isso aqui tem que ter um amplo divulgação, especialmente em revistas científicas, em encontros, simpósios. E essas espécies que são identificadas têm que ser apreciadas por comissões e ver se aprova ou não a identificação e até mesmo o nome que é colocada. Então, como a gente falou, classificar é uma característica humana. O ser humano gosta de classificar. Se você for perceber, na sua vida, você classifica o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom, o que é ruim. Então, tudo isso é classificação. E isso é antigo. Na época ali de Aristóteles, ele já tinha preocupação com as classificações. E isso apenas veio melhorar com a ciência, com a biologia, facilitando o processo. Então, nós temos a taxonomia, que é essa área da biologia. Ao pé da letra seria taxis, quer dizer colocar algo em ordem.
Não vai pensar que é o táxi que a gente pega, não, viu? Para ir passear, não. Significa arranjar, colocar em ordem. E nomo significa lei. É basicamente isso. É criar um padrão, organizar, no caso dos seres vivos. Organizar os seres vivos. Organizar essa grande diversidade biológica que existe. Então, como é grande, dá mais trabalho. Então, tem que ter uma área específica para esse assunto. É claro que ela vai trabalhar junto com outras áreas, né? Genética, morfologia, porque todos têm que trabalhar para, para dar certo, convergir tudo no nome e na classificação correta. Então, em cima disso aí, essas características dos seres vivos, suas variações, semelhança, parentesco, é que a gente vai trabalhar a taxonomia. Muito se deve a esse cientista sueco, o Carl von Linné. A gente chama aqui popularmente de Linneu. Em 1735, ó, bem antigo, mas que tem ainda validade. Ele propôs um sistema que fosse universal, que valesse para todas as espécies de todo o planeta Terra, sem seguir regionalismos, coisas culturais, que fosse uma coisa que valesse para todos os países e que não sofresse modificações. Ele propôs um sistema binomial, ou binominal, que tivesse dois nomes, duas palavras para indicar o nome científico da espécie. Ele chamou de sistema natural. E a unidade básica para isso, para a classificação, é a espécie, que é nela que a gente já encontra o maior grau de parentesco evolutivo. O maior grau de parentesco entre os seres, o maior grau de semelhança, a gente encontra na espécie. Então, o que seria a espécie? Como é que a gente sabe que dois seres fazem parte da mesma espécie? Primeiro, eles têm que ser o mais semelhantes possível entre si. Você não vai dizer que um elefante e um coelho são da mesma espécie, que eles não têm tanta semelhança, né? Tem que ter o máximo de semelhança entre si e terem a capacidade, ó, cuidado aqui, ó, capacidade, eles serem capazes de cruzar entre si, né? Fazer a cópula e originar descendentes férteis. Quase sempre espécies diferentes não conseguem cruzar entre si e originar descendentes férteis. Pode acontecer de espécies que são bem próximas conseguirem se reproduzir, fazer a cópula e se reproduzir, mas não originarem os descendentes férteis. E muitas vezes esses descendentes que não são férteis são chamados de híbridos, para representar essa união, né, entre espécies diferentes. Então, nesse caso, eles não constituem a mesma espécie que os originou, né? Vamos dar um exemplo. O cruzamento do cavalo, que é uma espécie, né, com a jumenta, que é outra espécie, para originar um híbrido, que é o burro, e ele não é fértil. Então, o resultado de não ser fértil, a origem, é isso aí. Que são duas espécies, mesmo sendo próximas, mas eles não conseguem originar descendentes férteis. Categorias taxonômicas. É muito bom a gente aprender essas categorias, que elas seguem sempre um padrão hierárquico, ou do nível que abrange o maior número de seres para o nível que abrange o menor número de seres, ou vice-versa.
ou do nível que abrange o menor número de seres para o nível que abrange o maior número de seres. Então a gente sabe que o nível que abrange o menor número de seres é a espécie. E no caso que vai apresentar o maior número de seres vai ser o reino, que é considerado teoricamente o maior das categorias taxonômicas. A gente vai considerar sempre o parentesco evolutivo, isso é muito importante em classificação. Vai conferir na aula sobre cladística, você vai ver que o parentesco evolutivo é bem interessante. E, como a gente falou, né, é baseado em uma gradação, uma hierarquia, que um grupo vai englobando aquele grupo considerado teoricamente inferior a ele. Ou seja, a gente vai partir do particular para o mais geral possível, de forma gradual. Por exemplo, a gente falou, né? A espécie seria esse grupo, que vai conter o menor número de seres. Então, as espécies, com o grau de semelhança grande, né? Farão parte de um gênero. Percebeu que a gente já partiu de um grupinho menor, já estamos passando para um grupo maior. É um funil ao contrário, né? Os representantes dos gêneros vão ser incluídos em uma família. Ao mesmo tempo que as famílias com parentesco serão agrupadas em uma categoria chamada ordem, e também as ordens com características mais próximas possível serão agrupadas na categoria classe. O conjunto de classes com semelhanças, né, vai formar o filo ou divisão. Muitas vezes se usa a palavra filo quando se refere à zoologia, a animais, e divisão quando se refere a plantas. E o conjunto de filos agrupados, nós teremos o reino. Então, teoricamente, seria o quê? Do menos abrangente para o mais abrangente seria espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então, essas são as categorias taxonômicas principais. Pode acontecer subdivisões, a gente pode ver mais na frente. Então, a gente vai marcar essas 7 categorias, que são o reino, como a gente viu no slide anterior, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e a espécie. A gente vai o quê? Do nível que contém o maior número de seres, do mais, para o nível que contém o menor número de seres. Ou seja, do reino, que é o maior, descendo até a espécie, que é menor. Professor, como é que a gente faz para memorizar isso? Você pode inventar uma frase, a inicial de cada palavra, né? Que ajuda na identificação, no reconhecimento, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma frase, raios fortes caíram ontem, fazendo grandes estragos. Então a gente fez mais ou menos aqui uma forma de memorizar a sequência das categorias taxonômicas. Vamos dar um exemplo aqui simples. O reino pode ser o reino animal, reino animalia. Você acompanha aquela nossa videoaula sobre os 5 reinos, você vai entender isso aqui. O filo, eu quero só os animais cordados, que tem notocorda, também na frase embrionária. Só que eu quero a classe que tem os mamíferos, que eu vou chamar de mamália. Então eu descartei répteis, aves, anfíbios, eu coloquei só os mamíferos. Dentro dos mamíferos eu quero apenas os carnívoros.
Beleza? Esqueci os herbívoros. E dentro dos carnívoros eu quero só aqueles felinos. Eu vou chamar de Felidae ou Felidae. Geralmente essa terminação idae ou ide se refere a animais. O gênero, vou pegar aqui o gênero Felis, mais comum dos felinos. E nesse gênero eu posso citar várias espécies de felinos. Felis concolor, Felis fulvus, Felis silvestres, Felis lynx, seria o lince, né? Então, eu parti do maior, que é o reino animal, que tem todos os animais, e cheguei até o nível de espécie. Então, fui do maior, fui afunilando, né? Isso é bom para a gente perceber até a maneira de organizar os seres vivos. A gente pode fazer outro exemplo aqui, ó. Agora aqui é bem mais amplo, né? A gente já trabalhou o domínio. Se você voltar também naquela nossa aula sobre os 5 reinos, está lá o domínio, que é um grupo que fica acima do reino, que contém os reinos. No caso, a gente vai citar o domínio eucariota. Tem o domínio ar, que é o domínio bactéria, e aqui a gente vai trabalhar o domínio eucariota, dos eucariontes. No domínio a gente vai trazer os reinos. Aqui o reino animal. Filo. Mesmo jeito que a gente viu lá no outro, né? Filo cordata, que é dos cordados. Aqui a gente trabalhou, ó, subfilo. A categoria abaixo do filo. A gente vai usar aqui os vertebrados. Então eu desprezei os invertebrados. Aí eu vou trazer a classe, como a gente fez nesse outro quadrozinho aqui, né? Eu quero só os mamíferos, classe mamália. Posso trazer a subclasse, categoria abaixo da classe, que é eutéria, que tem a placenta bem desenvolvida. Eu vou trazer a ordem. Aqui eu escolhi a ordem dos primatas. Pode ter uma subordem, Aplorhini. Família, olha, ó, abaixo da ordem. A família, vou trazer Hominidae, a terminação ide aqui, ó, ou idae. Subfamília, pode acontecer também, a categoria abaixo da família e acima do gênero. Hominina, ou Homininae. E o gênero, que está abaixo da família, né? Vai destacar aqui o gênero Homo. Seria basicamente homem, né? Ser humano. E a espécie, a gente vai destacar aqui Homo sapiens. Eu posso abreviar esse Homo apenas com H, viu? Homo sapiens. Então, se a gente for comparar, por exemplo, aqui, o ser humano aqui com os felinos, a gente pode perceber que a diferença básica já apareceu bem aqui, ó, na ordem. A ordem deles, ó, do ser humano é primatas, e a ordem aqui dos felinos, ó, carnívora. Lá? Então, quando muda em uma categoria, as que estão abaixo também vão sofrer a mudança. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!